Então, boa noite novamente. Nós vamos dar continuidade à apresentação dos relatórios finais de estágio. Convidamos agora o acadêmico Wilker Richard Sierra Neckel para apresentar o seu relatório final do estágio supervisionado. E também convidamos o professor Rodrigo Fernando Chimazo para proceder à avaliação dessa apresentação. Wilker, então, conforme o regulamento do estágio, você tem até 15 minutos para apresentar o seu relatório. Então, Beleza. pode começar. Bom, boa noite, meu nome é Wilker, vou estar apresentando aqui o meu relatório final de estágio com o título de Desenvolvimento de um mural eletrônico em tempo real para a gestão de prazos acadêmicos com WebSocket. Começando pelo roteiro aqui, eu vou apresentar a introdução, o objetivo geral, atividades envolvidas, sugestões e recomendação, considerações finais e as referências. Bom, começando aqui um pouco da proposta, qual que era a minha ideia? A minha ideia era criar uma plataforma onde o aluno ele conseguisse ter uma gestão maior das suas atividades acadêmicas, seja de tarefas que ele tem para fazer, de datas de prova, coisas que ele tem para estudar e etc. Né? A ideia era justamente centralizar isso em uma plataforma onde ele conseguisse ter essa gestão de prazos e etc. A gente sabe que quem trabalha e estuda principalmente tem dificuldade em fazer isso, né? E a otimização do tempo é uma coisa extremamente importante, né? E aí não só isso também, a ideia era que além do aluno ele conseguir criar suas próprias atividades lá no sistema, o professor também ele cria as atividades que ele tem. Por exemplo, imagina que o professor quer marcar uma data de uma prova, né? Então ele cria essa tarefa lá e para todos os alunos que estão matriculados nessa disciplina no sistema, essa tarefa vai ser gerada no quadro deles também, né? E aí a ideia da plataforma é ser bem moderna, né? Com o uso da metodologia Kanban, né, que você consegue ter um controle maior ali, onde a maioria das plataformas utilizam, né? Então, essa é a proposta, né? Eu fiz na empresa Wise Inovação de forma remota, né, tendo reuniões semanais com o meu orientador de campo, né, o Bruno. E o motivo da escolha do tema, como eu havia comentado anteriormente, é justamente essa dificuldade. O motivo da escolha mesmo foi mais algo pessoal meu, que no sistema do CIGA ali eu não conseguia ter um controle muito grande, isso me prejudicava, às vezes eu perdi um prazo ou outro, e me fez ter essa ideia de, além de desenvolver as minhas habilidades técnicas, eu criar algo que poderia ser realmente útil, né? Com relação às principais atividades envolvidas, inclui análise de requisitos, definição da identidade visual, prototipação e o desenvolvimento do projeto na prática. O objetivo geral aqui formalizado, né, é desenvolver um sistema web para gestão de prazos acadêmicos utilizando um quadro Kanban interativo e comunicação em tempo real via WebSocket, de modo a permitir que alunos e professores organizem atividades, tarefas e disciplinas de forma dinâmica, sincronizada e centralizada. Eu acabei esquecendo de mencionar no slide anterior, mas essa sincronização em tempo real seria mais algo que eu estava a fim de estudar mesmo, né? E aí eu achei que isso faria sentido porque a parte de sincronização é, por exemplo, quando um professor ele cria uma nova tarefa, como eu disse, essa tarefa ela é replicada para os alunos, né? Só que essa tarefa é aplicada em tempo real. Então, se o aluno tiver com o sistema aberto ali, ele vai receber essa tarefa na hora ali, sem precisar atualizar o sistema e etc. Né? Se é algum mecanismo de atualização manual. As atividades desenvolvidas. Primeiro passo, eu dividi aqui as minhas atividades em uma sequência cronológica, desde o primeiro estágio até o último, para ficar mais fácil o entendimento dos senhores. Então eu comecei ali no estágio 1 com o levantamento de requisitos e análise das necessidades, né, que foi onde eu pesquisei com os meus colegas se faria sentido, se essa realmente é uma dor ou não, se isso realmente ajudaria, né, no dia a dia do aluno. E também fiz o estudo do que seria interessante ter no sistema, quais seriam as principais funcionalidades e etc. Né? Ainda no estágio 1, eu fiz o estudo das tecnologias e a seleção do conjunto técnico. Ali eu estudei diversos frameworks, né, tanto de back-end, front-end, parte de banco de dados, né, e aí acabei selecionando a stack, que a gente chama, né, que é o conjunto de tecnologias, que seria o Express, né, para back-end, o banco seria o Postgres e para o front-end o React. Eu mudei um pouco a utilização dessas tecnologias ao longo do projeto, mas como base foi isso daí mesmo.
Depois a estruturação do ambiente de desenvolvimento e versionamento foi onde eu criei o repositório no Git, né, tanto do back-end quanto do front-end. Depois eu subi para o GitHub, né, a plataforma remota de versionamento, né. Depois eu fiz a modelagem dos dados e a preparação base do sistema. Foi aqui que eu utilizei a ferramenta Draw.io para poder fazer o diagrama de relacionamento, né, entre as tabelas, para depois eu utilizar como base para desenvolver, né? E por final, aqui no estágio 1, eu fiz a organização e o planejamento das atividades, né? Eu utilizei um outro software chamado Trello, né? Que eu conseguia ali organizar as coisas que eu já tinha feito, o que eu tinha para fazer, o que era prioridade e coisas para estudar e etc. Então eu finalizei essa primeira parte do estágio 1 com todos esses pontos aqui. Aqui tem alguns prints que eu fiz a parte do repositório, né, tanto o back quanto o front, e aqui o print do meu diagrama relacional aqui do banco de dados, né. Isso aqui alterou um pouco ao longo do projeto, né, porque foi o primeiro protótipo, mas a base continua a mesma, né, tabela de disciplina, usuário, etc. Né. Opa, acabei voltando. Beleza, aí aqui no estágio 2, o que eu fiz? Eu comecei fazendo uma pesquisa visual, né. Antes foi a pesquisa de delimitação dos meus requisitos. Aqui foi a pesquisa mais visual e de experiência do usuário. Então foi onde eu pesquisei como que os sistemas de gestão eles funcionam, quais que são as cores, quais que são as fontes, né, tanto de gestão quanto sistemas acadêmicos, né, para mim conseguir desenvolver a minha identidade visual para dar segmento no meu sistema, né, a primeira parte ali. Depois eu fiz a criação da logo e a composição visual no Figma, onde eu defini ali as minhas cores primárias, secundárias, terciárias, cores de atenção e etc. Né? Também as minhas fontes. Depois eu fiz a prototipação das telas do aluno e do professor, ainda no Figma. O Figma é uma ferramenta de prototipação, tá? Depois eu fiz ali o iniciozinho da implementação do back-end, mas não muita coisa, porque eu resolvi focar no front mesmo. Que eu fiz a implementação em torno de 90% do front-end eu fiz nessa parte aqui, né, que foi onde eu primeiro peguei o protótipo e fui desenvolvendo mesmo, utilizando o React que eu comentei anteriormente. Né, então essa parte foi mais de estudo, de experiência do usuário e de interface gráfica e implementação desse mesmo conceito na prática, né, desenvolvimento do projeto. Aqui eu trouxe os prints da criação da minha logo, eu chamei o sistema de posta aí, tá? Criação da minha paleta de cores, onde eu utilizei tons de marrom, né, tons de amarelo para chamar a atenção. Também definia as minhas fontes, os tipos das minhas fontes, né, que são o Inter e o Pacífico, e os tamanhos das minhas letras, né, de cabeçalho e corpo do texto. E aqui, né, a parte de prototipação da tela do aluno e do professor. Eu trouxe esse visual de Kanban, como eu falei, eu tenho ali as colunas, onde eu posso criar as colunas, arrastar as tarefas de um lado para o outro e etc. Né? Eu trouxe a ideia dessa interface visual aqui, foi justamente eu fazer uma alusão a algo físico. Então imagina que você tem um quadro ali, você está clipando ali, grampeando as tarefas no seu quadro, e você tira o clipe, vai para o outro lado, né, só que de forma digital. Então por isso que eu tenho aqui essas tarefas em formato de post-it aqui, né? Parte do aluno, do professor, né? A única diferença aqui que do professor teria a parte de cadastrar os alunos na disciplina e tal, filtros também e etc. Bom, aí eu fui para minha terceira parte do estágio, né, que é onde eu fui desenvolver a parte do back-end mesmo. Então eu comecei fazendo a estruturação inicial do back-end, integração com o banco de dados. Aqui, por questões técnicas, eu acabei trocando um pouco a stack, como eu comentei anteriormente. Aí eu utilizei o Fastify e o Mongo, que é um outro banco também, e aí criei um container Docker para o banco do Mongo, né, para me conectar o framework e o banco, né. Depois implementei as outros sistemas. Aqui eu fiz toda a parte do back-end mesmo, então criação de aluno, de professor, edição de tarefa, deleção de tarefa. Fiz também os endpoints, onde o professor ele cria uma tarefa, essa tarefa é replicada para os alunos que estão matriculados nela e etc. Que foi 90% do back-end foi nessa parte, nesse segundo ponto aqui que eu trouxe.
Depois eu fiz a implementação de autenticação e tratamento padronizado de erros. Aqui foi onde eu implementei a rota de autenticação, né, de login, para poder ter essa diferenciação de usuários, né, de quem é professor, de quem é aluno e etc. E também a parte de autorização, né, para mim poder ter acesso às rotas privadas do back-end. Né. Depois, como eu havia comentado anteriormente, finalizei praticamente tudo o front-end no estágio 2 e finalizei o back-end no estágio 3 e também fiz a integração entre esses dois, né, do front e o back-end. Aqui eu trouxe uma biblioteca chamada Axus, que foi onde eu fiz toda a parte de comunicação com o back-end, via HTTP. Né? Então eu realizei as chamadas de API e etc. Né? Depois eu implementei a sincronização do serviço em tempo real, como eu comentei anteriormente, que era o objetivo também, que aí eu fiz utilizando a biblioteca Socket.io. Depois eu fiz a documentação da API utilizando a ferramenta chamada Swagger, que é uma ferramenta de padronização de documentação de API REST, né? E a implementação da tela de login. E aí, por final, eu realizei os testes finais, fiz alguns ajustes, corrigi alguns bugs, né? Sempre fica alguma coisa ou outra para trás, e eu fiz isso na última parte, né? Quando eu havia finalizado as outras coisas. Aqui está o print da minha tela de login, e aqui o print do sistema, né? Do sistema mesmo já funcionando ali no meu localhost ali. Teve algumas mudanças no meu protótipo, tinha algumas coisas que eram muito difíceis de implementar, e eu acabei optando por implementar algumas coisas mais fáceis, mas visualmente assim ficou bem parecido com o meu protótipo. Parte aqui de edição de tarefa, né, do título, descrição, coluna, aqui para mim excluir uma tarefa também que eu criei, né. Bom, com relação às sugestões e recomendações, com relação à sugestão da empresa, eu sugeriria um espaço organizacional centralizado. Eu imaginei na hora, de forma mais prática, assim, um driver, né, onde você consegue colocar ali as atividades que você fez no estágio, orientações do supervisor, né, que eu consiga ter essa organização ali em um ambiente de forma de fácil acesso, né. Essa sugestão de melhoria com relação à empresa, né. E aí, parte de sugestão de melhoria do sistema, a gente poderia fazer integração com o SIGA, né, de forma que o professor lança uma tarefa lá e integra com o sistema que eu desenvolvi. Né, a parte de notificação de novas tarefas, né, seja por meio de e-mail, de WhatsApp, SMS, né, isso seria interessante também. Um módulo de métricas, onde eu consigo acompanhar quais tarefas que eu fiz, quantas tarefas que eu fiz, quantas que faltam, qual foi a minha evolução do semestre passado para esse semestre atual, né? E a expansão também do sistema web para um mobile, né, onde eu consigo acessar ali pelo meu celular, seria interessante também. Agora, as minhas considerações finais, eu posso concluir que eu consegui concluir os meus objetivos, né? Então, desde o início lá, todo aquele meu objetivo que eu comentei com vocês no início, eu consegui cumprir, desenvolver a ferramenta da plataforma ali de gestão de tarefas, etc. Desde o primeiro estágio, que foi a definição de requisitos, né, até a parte de implementação do front-end, back-end, banco de dados, implementação do design, etc. Então eu acredito que eu consegui cumprir, né, todos os objetivos. Ao longo da minha jornada no estágio, eu também desenvolvi muitas habilidades técnicas de programação, como front-end, back-end, banco de dados, APIs, WebSockets, né? Além das habilidades técnicas, desenvolvi as habilidades de engenharia de software também, né? A parte um pouco mais abstrata, teórica, né? Então, parte de arquitetura de API, tive que estudar bastante, de modelagem de banco de dados, de versionamento, de design de interfaces, testes gerais, documentação e etc. Né? Também desenvolvi bastante as minhas práticas organizacionais e metodológicas, né? Então, qual seria a forma que eu iria desenvolver as tarefas, né? Parte de organização mesmo, estudei metodologias ágeis como o Scrum para poder aplicar no projeto, apesar de ser só eu que estava desenvolvendo, né? Eu consegui aplicar alguns conceitos dessas metodologias ágeis ao longo da minha jornada do estágio também. Além disso, contato pleno com pessoas da área, né, em especial o meu orientador de campo, que tem mais experiência que eu, né, que já é desenvolvedor há um bom tempo, tem empresa de desenvolvimento. Isso é interessante também, acho que contribui bastante para o nosso aprendizado.
E, por final, a possibilidade do uso do sistema pela comunidade acadêmica. Acho que seria interessante, sim, a gente utilizar um sistema parecido como esse, porque é algo, como eu disse anteriormente, que é uma dor dos acadêmicos e isso poderia realmente ajudar bastante, principalmente quem tem pouco tempo para dedicar às atividades da faculdade. Então, é isso, minhas referências bibliográficas, mais parte de documentação das tecnologias aqui e etc. Ok. Então vamos lá. Então agora nós vamos proceder à avaliação da sua apresentação. Eu gostaria de argumentar então que assim, a gente percebe que o seu estágio ele foi uma atividade que é aderente, né, à área do curso de Ciência da Computação. Também, na sua apresentação, você demonstrou bastante segurança, que demonstra que, de fato, você esteve diretamente envolvido com essas atividades e também que você teve, ao desenvolvimento desse estágio, foi uma oportunidade de você aprender muita coisa, né? Então, teve bastante oportunidade de aprendizado e isso é demonstrado na sua apresentação. Isso é um aspecto importante, né? Que o estágio, ele possa proporcionar essa possibilidade de você colocar, então, aquilo que você aprende na teoria, na prática. E isso são aspectos importantes para ressaltar em relação ao seu estágio. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Wilker, é o seguinte: por que você optou por essa empresa Wise Inovação? O que influenciou, o que te motivou a realizar o estágio nessa empresa? Bacana, bacana. É que na verdade foi assim, um pouco tempo, acredito que um semestre antes de eu iniciar o estágio, eu estava trabalhando para eles, né? Eles têm uma empresa de programação e tal, e aí eu tive esse contato com eles, né? Trabalhei com eles um tempo, e aí, só que aí depois eu acabei me desligando porque eu entrei em outra empresa, e aí como era uma pessoa que eu conhecia já da área, eu tinha um contato, né? Aí eu solicitei a ele para que para que ele me ajudasse a desenvolver esse estágio, e ele de prontidão topou, né? Para mim fazer o estágio na empresa. E essa outra empresa que você foi trabalhar depois, é a empresa na área da computação também, não? Ou entrou em outra Isso, área? né? Na área da computação, na área de software também. Só que a empresa essa que eu estou trabalhando, né, que é a mesma, não tinha ninguém na época que eu comecei o estágio, que era formado em computação, né? Então eu não conseguiria desenvolver o estágio nela. Ah, daí, Wilker, também é o seguinte, você comentou que tem possibilidade de disponibilizar esse sistema, né, para a comunidade acadêmica. E aí eu gostaria de perguntar para você o que falta para que esse sistema de fato seja disponibilizado para uso geral, para a comunidade acadêmica. Em termos técnicos, o que você considera que estaria faltando, ou ele está pronto para ser disponibilizado? O que você tem a dizer sobre isso? Então, na verdade, assim, ele está pronto com as coisas que eu comentei, né, anteriormente, tudo que eu falei está pronto, né, com exceção das coisas de melhorias ali que eu sugeri, né. O que falta mesmo seria alguma iniciativa por parte da própria instituição, assim, né? Se fosse em relação ao NEMAT mesmo, né? Agora disponibilizar assim, eu disponibilizar o código, não tem problema, eu posso disponibilizar, colocar lá como público o sistema, né? Mas assim, se a gente fosse considerar a disponibilização do software em parceria com a instituição, seja com o NEMAT, né? Aí só faltaria a parte iniciativa de alguma pessoa da gestão mesmo ali, né? Não sei. Bom, Wilker, agora falando sobre o relatório escrito que você apresentou, assim, embora ele seja um relatório que você traz uma boa descrição,
monitoramento das informações, tem alguns aspectos ali que precisam ser melhorados, que você vai precisar melhorar para a versão final e depois você encaminhar para nós, tá? Que aspectos são esses, né? Primeiro, é o seguinte, com relação à questão das normas ABNT. Então, quando você acrescenta as figuras estão soltas no texto. Toda figura que você inclui no texto, ela tem que ter um título, uma numeração, figura número 1, que figura que é essa? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para você, começando aqui da primeira aqui, né? Quando você tem aqui, vamos pegar aqui a primeira figura sua, está aqui, por exemplo, aqui lá na página 7, né? Então, ó, essa figura aqui o ambiente tal, GitHub, enfim, você tem que ter a numeração e um título para a figura. E a fonte também embaixo, qualquer fonte. E além disso, além de numerar a figura, ter uma numeração e título, você tem que fazer, mencionar ela no texto. Então, por exemplo, olha, conforme ilustra a figura 1, todas as figuras elas precisam ser mencionadas no texto, precisam ser numeradas e possuir título, tá bom? Perfeito. Certo. Esse é um aspecto também de questão de norma BNT que você precisa estar olhando, tá certo? Um outro aspecto é que é o seguinte também, quando você, eu vi que você traz lá ao final, você tem, inclusive está aqui uma série de referências, mas eu acredito que você tenha de fato se baseado nessas referências para você descrever o seu relatório. Mas aí assim, quando você está descrevendo a atividade lá dos relatórios, você não cita as referências. Então é preciso que todas as referências que estão lá, elas precisam ser citadas no texto. Então, por exemplo, quando você apresenta alguma ideia aqui que foi apresenta algum conceito, por exemplo, do próprio modelo de banco de dados que você fez, você pode mencionar baseado em, olha, segundo Tannenbaum, o segundo Date, sei lá, qualquer autor que fala sobre banco de dados. O que é um banco de dados? O que é um modelo de banco de dados? Você pode definir, segundo Date, um modelo de banco de dados é isso. Um diagrama de identidade de relacionamento é isso. Para esse sistema foi realizado o diagrama ilustrado na figura tal. E aí você cita os autores, né? Obviamente seguindo a norma BNT, para ficar assim, porque o relatório final do estágio, ele é um relatório que você descreve as suas atividades, mas ele tem que ter a formalidade da escrita acadêmica, né? E aí eu senti falta dessa formalidade da escrita acadêmica no seu relatório. Ficou mais uma escrita informal, né? E é importante que você faça esse movimento, tá? Porque esse relatório ele fica aqui arquivado em nossos sistemas, né? E quando a gente passa por avaliações de curso, as comissões de avaliação avaliam todos os relatórios, e aí eles vão ver qual é o rigor de escrita acadêmica dos nossos alunos, né? Então é preciso manter esse rigor de escrita acadêmica, tá bom? Perfeito. Mas aí você vai ter um prazo aí de mais 10 dias para fazer essas correções e depois enviar essa versão final do seu relatório com essas atualizações, tá bom? Perfeito. Essa parte aí de escrita acadêmica é um negócio que eu preciso melhorar mesmo, assim. Preciso sentar, estudar e tal. Obrigado pelas orientações. Beleza. Professor Chimago, gostaria de comentar alguma coisa? Olá. Parabéns, Wilker, pela apresentação aí. Obrigado. Realmente desenvolveu o estágio, né? Pela segurança da apresentação. Eu também sigo as palavras aí do professor José Fernando sobre o relatório, precisa de algumas observações, tá? Você fez a disciplina TCC1, segue os mesmos critérios, utilizar citações, no momento você utilizou citações para trazer conceitos, características do que você utilizou para desenvolver o seu estágio, aí você elabora uma citação ali e faz a referência
da obra consultada lá nas Uhum. referências bibliográficas, né? É, Então, assim, segue essas observações, ou da ilustração também, né? Então, são esses meus apontamentos. Agora, a pergunta que o professor Fernandes fez sobre o software, eu fiquei na curiosidade. Você terminou a implementação, mas você chegou a fazer aplicação prática, um teste, avaliação sobre a aplicação desenvolvida? Eu queria ouvir de você. como assim? Não entendi direito, professor. Se eu testei a aplicação na prática, qualquer coisa eu posso mostrar aqui, se tiver interesse. Não, queria ouvir, assim, você terminou o desenvolvimento, né? Sim, Você sim, fez um teste de uso, sim. usuários utilizando a aplicação para Usuários ver o assim. comportamento. Aham. Não, usuários assim, fora eu não. Eu testei assim por mim mesmo. Tava até aberto aqui, eu não sei se vocês iriam pedir e tal. Mas aqui, por exemplo, a parte do aluno aqui, né, de criar uma nova tarefa. Nova tarefa. Aí a parte aqui da coluna do professor, né? Por exemplo, aqui seria a coluna do professor. Se eu criar uma nova tarefa aqui, ó, nova tarefa, estágio. Esse aqui é o usuário professor, tá? Ele vai cair automático aqui no aluno, tá vendo? Essa seria Uhum. a coluna que apresenta a disciplina que esse professor está vinculado, entendeu? Tanto é que eu consigo criar aqui no dele e aqui no do aluno não. Consigo arrastar aqui, filtrar, programação, tal, pra cá, excluir a coluna, excluir a tarefa. É isso, tá? Criar uma nova coluna, arrastar ela pro lado, trocar a ordem da tarefa. É isso. Tá funcionando aqui local, né? No meu Então computador. não foi feito um teste de usabilidade com o usuário ainda, né? Não, Só fora você. eu não. Tá? Não era só para a gente ter uma noção sobre qual que é o estado do desenvolvimento da aplicação. Então, assim, ainda falta esses estágios aí, né? De verificar o feedback aí de usuários, né? O comportamento da ferramenta. Até, assim, para o desenvolvedor, parece que Uhum. é fácil, né, utilizar a ferramenta que foi desenvolvida, mas quando coloca na prática por um usuário, né, a gente tem que entender esse comportamento também vindo do usuário, né, se eles vão ter facilidade na utilização, né, a questão da usabilidade, tá? Mas, assim, aí também tem uma outra preocupação, como é uma aplicação que foi desenvolvida lá para a empresa, né? Eu não sei qual que é a pretensão lá da empresa, se ela vai disponibilizar isso de forma gratuita ou não. Então, na verdade eu não. Na verdade, assim, não sei como é que funciona juridicamente falando, assim, mas não tive essa conversa, assim, da empresa falar que seriam deles e tal. Acho que eles não têm nem interesse. Mas aí depois você faz essa discussão lá. Na hora que você fala, ó, eu fechei a aplicação, ela está aqui disponível, né? Qual que é a pretensão? Aí é uma discussão da empresa Uhum. interna. É isso aí, parabéns aí. Depois eu encaminho para o professor Fernandes o relatório. Tem ali no fechamento do relatório algumas observações, mas são as observações que o professor Fernandes já colocou aqui. Tá? Parabéns aí. Obrigado. Beleza? Então, Wilker, aí você fazendo essas correções, você tem mais 10 dias aí para fazer essas correções e depois você pode estar enviando a versão final por e-mail, tá bom? Fechou. 2 dias. E aí, depois você acompanha na pelo SIGA a avaliação da disciplina, beleza? Uhum. Beleza. Vai ser disponibilizada a correção no cigarro, no meu e-mail, não, onde? Não sei se o senhor comentou. Não, aí eu vou enviar para você por e-mail, E-mail. Ah, tá. Beleza. tá? Mas os apontamentos são esses, tá? Em questão de normas da ABNT, tanto para apresentação das figuras e questão das citações. Esses são os principais pontos, tá bom? Fechou. Beleza?